queridos, tudo bem? Prof. Jéssica aqui com vocês para mais uma aula de artes, mas hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque hoje eu vou gravar para vocês um pequeno resumo das obras que vão cair no Palcos e Curtas Energias 2020. Eu vou falar um pouquinho sobre cada obra, certo? Eu vou contextualizar o momento onde esta obra está inserida e vou dar aquele resumão para ajudar vocês com essas obras, certo? E tem mais um aviso para vocês. Lembra que na semana passada eu tinha informado que vocês teriam até o dia 9 de maio para me entregar o resumo? Pois bem, eu vou mudar um pouco essa data. Então, o que vai acontecer? Por conta do coronavírus, as aulas elas foram suspensas até o dia 31 de maio de 2020, certo? O que vai acontecer? Eu tinha pedido para vocês que até o dia 9 de maio vocês precisavam me entregar o roteiro pronto do Curtas e do Palcos. O que acontece? Por conta de que as nossas aulas, a gente não vai ter aula até o dia 31, eu vou estender um pouco o prazo para vocês, tá? Agradeço! Então, vocês vão ter até o dia 18 de maio para me entregar o roteiro pronto das obras que foram escolhidas para cada grupo, certo? O que acontece? Lembra que essas obras têm que ter de 10 a 15 minutos, certo? Depois do dia 18 de maio, a gente vai começar a segunda etapa. Então, por causa do coronavírus, a gente vai antecipar a produção e a gente vai conversar sobre figurino, maquiagem, se o espetáculo tiver, sobre as necessidades técnicas do espetáculo ou do curta. A gente não vai para a parte de ensaio ainda, a gente vai começar a criar a produção. Quem vai fazer a direção, quem vai fazer a atuação, quem vai fazer coreografia, porque eu sei que tem alguns grupos que já pediram para mim para dançar. Então é isso que a gente vai trabalhar, certo? Depois do dia 18 de maio, beleza? E vamos para os resumos de cada grupo. A Megera Domada, de William Shakespeare. O que falar da Megera Domada de William Shakespeare, certo? Ela é um pouco machista. A Megera Domada conta a história do Sr. Batista. E o Sr. Batista tem duas filhas, a Catarina e a Bianca. E ele precisa casar as filhas. Só que ele segue muito bem à risca essa ideia de que primeiro eu tenho que casar a filha mais velha e depois eu preciso casar a filha mais nova. E aí, a Catarina, ela é uma pessoa assim com um temperamento um pouquinho difícil, sabe? Um pouquinho complicado. E os pretendentes da Bianca começam a ficar um pouquinho assustados, porque eles acham que a Catarina nunca vai casar na vida porque ela é uma pessoa muito difícil. O que eles fazem? Eles resolvem empurrar a Catarina para Petrúquio. E aí o Petrúquio faz a Catarina passar por várias humilhações, desde humilhações a público, ele decide domar a Catarina. É mais ou menos essa é a história da Megera Domada. É lógico que acontecem algumas coisas ali no meio e a Megera Domada é uma comédia, certo? E sabe qual lugar que tem uma história muito parecida com essa de uma maneira bem simples de se explicar? É em um filme chamado 10 Coisas que Eu Odeio em Você. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true.
Can't take my eyes off of you. Se vocês quiserem se basear também neste filme, é uma boa sugestão para vocês, que fica mais fácil da gente entender o que a gente está falando, certo? Aonde que a gente está pisando. Mas lembrem que vocês podem contextualizar da maneira que vocês quiserem. Se vocês quiserem trocar os papéis, em vez de ser a Catarina que tem que ser domada, é o Petrúquio que tem que ser domado, pode sim, não tem problema nenhum. E lembrando que vocês não precisam seguir exatamente o nome da peça. Agora vamos falar um pouquinho de William Shakespeare, né? Quem foi este cara? Quem foi esta pessoa? Quem é Shakespeare, não é mesmo? Pois bem, Shakespeare ele é o pai do teatro elisabetano. Foi ele quem criou esse tipo de teatro. E ele surge num momento da história que é o Renascimento. Ali a gente começa a pensar teatro de uma maneira um pouquinho diferente. Na Grécia, o teatro que era apresentado era de uma maneira semi-arena, e então o teatro elisabetano ele é um pouquinho diferente também do que a gente conhece. O tipo de teatro que a gente normalmente conhece é o palco italiano. No teatro elisabetano, ele é um palco em T. É tipo passarela de moda, sabe? Existem as pessoas e tem meio que uma fileira na frente, um caminhar, que forma um T. É esse tipo de teatro que o Shakespeare apresentava. E naquela época, as pessoas que mais assistiam teatro era a população, os pobres. Mas não porque a plateia, os ricos, os reis, eles achavam que o teatro era importante para a população. Não por isso, mas porque o teatro elisabetano, as pessoas, os nobres ficavam em cima, certo? E os pobres ficavam ali embaixo no povão assistindo o teatro. Só que, gente, imaginem o seguinte, tá? A apresentação está aqui onde é que eu tô. Beleza? Aqui é o palco. Ali na TV é onde os reis ficavam. Vocês realmente acham que os reis conseguiam ver alguma coisa da peça? Ou vocês acham que a plateia, que tá à frente, que tá vendo tudo, consegue ver melhor do que quem tá aqui? Entendem a relação? Só que na época, estar aqui era algo sensacional, porque a plateia, os ricos não iam para o teatro para assistir teatro, mas sim para serem vistos, porque eles estavam num lugar de nobreza e não no lugar da plateia pobre que estava ali assistindo. Além disso, Shakespeare foi um cara fantástico, né? Ele criou uma série de peças, tragédias e comédias fantásticas que são lembradas até hoje. Tanto que o Shakespeare é uma pessoa que mesmo você não conhecendo de teatro, você não conhecendo nada de dramaturgia, você sabe quem é Shakespeare, você sabe o que é Romeu e Julieta, sabe? Porque ele teve esse nome, ele foi uma pessoa muito relembrada dentro da história da arte, ele foi muito importante, principalmente porque ele criou palavras, ele começa a se preocupar com o jeito de falar. Então as pessoas, quando elas falam ser ou não ser, eis a questão, elas enchem a boca para falar isso, porque isso tem uma poética tão forte e são tantas palavras bem faladas que as pessoas ficam até admiradas pela forma que você fala essas palavras. Entendeu o poder de Shakespeare? Shakespeare realmente criou palavras novas dentro do linguajar inglês. E ele criou uma nova forma de se ver teatro. O teatro não vira mais um acontecimento para falar de política, mas ele vira uma forma de arte, até porque ainda ele está datado como literatura ainda, era visto como texto, certo? O teatro ele não era, ele era considerado arte, mas não do jeito que a gente considera hoje. Mas o texto era muito importante, o falar o texto, o apresentar, o dizer. Então Shakespeare ele vem trazer isso para a nossa população. Até porque
Antes de Shakespeare, o teatro ele tinha sido um pouquinho esquecido. Ele não morreu, lógico, existiam ainda apresentações e manifestações artísticas teatrais que aconteciam na rua, mas ele não tinha esse vislumbre que o teatro elisabetano traz, essa coisa do palco, da apresentação, de ter um local para apresentar o teatro. Teve algumas pessoas que me perguntaram qual é o número de páginas para ser uma história de 10 a 15 minutos. E, gente, vou dar uma dica para vocês. Isso é muito, muito, muito relativo. Porque eu mesmo eu já atuei com textos que tinham 4 páginas e a gente conseguia fazer um espetáculo de 45 minutos. Porque a gente preenchia esse texto com ação. Então, o número de páginas não diz exatamente, praticamente assim, quase nada mesmo. Porque tudo vai depender da maneira que a gente fala, como a gente respira, o que a gente vai fazer entre esse texto. Então, a minha sugestão para vocês que pegaram esses textos é: escrevam o importante, o que vocês acham necessário, porque depois fica muito mais fácil para cortar. É mais fácil a gente cortar do que a gente adicionar. Beleza? Então é isso, gente. Eu espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado um pouco vocês em relação a como montar esse roteiro, certo? O roteiro ele precisa ter início, meio e fim. Só que isso não significa que precisa ser a história completa. Vocês podem pegar ou só o início do espetáculo, ou o meio, ou o fim. Só que lembre que precisa ter uma lógica para quem está assistindo. Quando a gente vai fazer teatro, quando a gente vai fazer curta, a gente está fazendo para uma plateia. A gente está fazendo para alguém que está assistindo. E a gente precisa contar essa história para essa pessoa. Então pensem nisso quando vocês estiverem escrevendo o roteiro de vocês, tá bom? Beijinhos e até mais!